Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula de História e hoje vamos falar sobre a supremacia branca. Isto mesmo, a supremacia branca, que é o ideal que trabalha com a falsa ideia da superioridade do homem branco em relação às pessoas não brancas. E este ideal racista, que procurou aí falsas teorias para sustentar sua posição e ao longo da história manifestou-se em regimes como o Apartheid, por exemplo, e em grupos nazistas como o KKK, Ku Klux Klan. É o que você vai conhecer nesta videoaula. E se você é novo por aqui, seja no TikTok ou seja no YouTube, não deixe de me seguir, deixe o seu coraçãozinho, o seu like e simbora para esta videoaula. Bom, quando falamos da supremacia branca, nós estamos nos referindo à ideia de caráter racista que defende a falsa ideia da superioridade natural do homem branco sobre os homens não brancos. Portanto, os argumentos mais utilizados pelos supremacistas brancos baseados em falsas teorias científicas que são usados por eles para validarem o que defendem, logicamente. Bom, e a crença de que o homem branco é naturalmente superior foi ainda e é utilizada como uma estrutura para manter aí sistemas e leis que acabam por perpetuar privilégios da população branca. Sendo assim, trago para vocês nesta videoaula de hoje, para você conhecer um pouco mais sobre o chamado poder branco, White Power. Então, nós temos aí a colonização e a escravidão, o Apartheid que existiu na África do Sul, são exemplos de como essa pretensa ideia, ela serviu de base para violentar homens não brancos. Então, acompanhe comigo esse raciocínio. Com isso, nós percebemos que os ideais da supremacia branca ele podem atuar de duas maneiras que já referi ainda há pouco, e que sustenta regimes e leis racistas, e esta outra, a qual o termo supremacia ele associa mais diretamente o que a grupos extremistas que defendem os ideais como o poder branco e que age de forma violenta contra pessoas não brancas. Portanto, esses grupos usam da violência para perseguir, amedrontar pessoas não brancas em contextos considerados democráticos. Assim, quando falamos em supremacia, nós estamos nos referindo a, por exemplo, sistema de governos e leis que dão base de sustentação à segregação racial, que vai garantir o quê? Os privilégios do homem branco. Uma outra questão, um outro ponto, são os grupos extremistas que têm a sua ideia ou baseiam-se na falsa ideia da superioridade do homem branco e usam e abusam da violência para perseguir pessoas não brancas. Então, observem que os grupos extremistas que defendem o ideal da supremacia branca, eles acabam de utilizando ou utilizam-se de liberdades individuais, como a chamada liberdade de expressão e reunião, para veicular um discurso de ódio que a gente encontra hoje em todos os cantos nas redes sociais, como por exemplo o discurso de ódio contra africanos, descendentes de africanos, muçulmanos, judeus, população indígenas, ou populações indígenas ou qualquer outro grupo minoritário que não seja branco. Com isso, eu quero mostrar para vocês que os supremacistas eles sustentam a ideia de que o homem branco é naturalmente superior. Então, os supremacistas não enxergam a si próprio como racistas. Olha só que louco. Porque a lógica deles não há racismo em falar que o homem branco é superior. Por isso seria um fato natural e não uma manifestação de preconceito. Veja só que loucura, que coisa doida. Então, esta hierarquização da humanidade em raças, ela vai se consolidar entre ali os séculos XV e os séculos XVI, quando os europeus deram início, então, aos seus projetos de colonização. E esses projetos, meu caro, passavam obrigatoriamente pela subjugação e exploração por meio do trabalho escravo de outros povos. Com isso, a justificativa do europeu para isso se deu com a ideia de que o homem branco era superior.
E aí, então, o poder europeu, né, a era do colonialismo, né, entre outros povos asiáticos, né, africanos. Então, essa concepção de superioridade do homem branco, ela vai servir de justificativa para o que eu falei agora do neocolonialismo, né, que vai ser estabelecido ali no século XIX por meio da concepção de que era papel do homem branco levar a civilização para povos ditos selvagens e atrasados, né? Então o século XIX ainda ficou marcado, né, por estudos científicos que tentavam comprovar a superioridade do homem branco como um fato da natureza. Veja só que coisas absurdas, porém verdadeiras, né? Esses absurdos aí desta comprovação da superioridade do homem branco em relação ao homem não branco como um fato da natureza. Bom, nós sabemos, né, que essas tentativas científicas, elas não possuem, né, nenhum tipo de embasamento e só serviram de desculpas para a exploração de pessoas não brancas e a manutenção dos privilégios, né, para a população branca. Então, nações como, por exemplo, Estados Unidos, África do Sul, mantiveram leis, sim, que garantiram ali esses privilégios. E atualmente, né, os grupos extremistas que defendem, né, os ideais da supremacia branca têm direta associação, né, com grupos de orientação neonazistas. Então, esses supremacistas, né, são contra as políticas de afirmação social que procuram dar oportunidades para grupos historicamente marginalizados, como os negros, e em locais como a América do Norte, a Europa, né, que são ali abertamente contra a imigração dos povos que outrora foram por eles explorados. Então esse último ponto ele deve ser de fato, né, que os supremacistas associam a ideia de identidade nacional como pureza racial. Portanto, eles entendem que para pertencer a uma nação você precisa ser originário de lá. E a noção de povos originários, né, sempre remete à população branca. Portanto, assim, né, veja você, os supremacistas europeus entendem que a Europa pertence única e exclusivamente aos europeus brancos. E a pureza racional, né, ela é extremamente valorizada pelos racistas, pois como já vimos os superiores, os supremacistas brancos, né, que se sentem superiores, entendem a si mesmos, né, como superiores. Então a miscigenação é tratada como uma ideia absurda, né? E isso é propagado por meio de teorias conspiratórias, como a ideia do genocídio branco, que vê a miscigenação, né, como uma tentativa de extinguir a população branca. É triste, mas é verdadeiro. Então a gente tem aí seríssimos problemas com essa questão da supremacia branca, né? E atualmente muitos grupos neonazistas fazem ação, né, semelhante em locais como a América do Norte, a Europa e até mesmo no Brasil, né, onde células nazistas que propagam ideias supremacistas existem, principalmente em São Paulo e nos estados do Sul. É isso. Se você gostou desta videoaula sobre a questão da supremacia branca, a única coisa que eu te peço é um like, inscreva-se no canal, compartilha este vídeo para mais pessoas tomarem consciência, entendeu? Tendo consciência no dia a dia. É isso. Vejo você na próxima videoaula.